Entre as passagens mais misteriosas da Bíblia, uma delas se ergue como símbolo de luta espiritual, persistência e transformação interior. Está no livro de Gênesis, capítulo 32. É noite. Jacó está sozinho. Ele atravessou o rio Jaboque, afastou-se de sua família, de seus servos, de tudo o que possuía. Está em silêncio. E ali, na escuridão, o inesperado acontece. Um homem surge e começa a lutar com ele. Não há apresentação, não há explicação, apenas a tensão de um embate que duraria a noite inteira. E a pergunta que ressoa até hoje: quem era aquele homem? E por que Deus permitiria que um de seus filhos lutasse com um mensageiro celeste até o romper da aurora? A Bíblia é clara. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Gênesis 32, 24. Mas esse homem não é comum. Ele possui força sobrenatural. Jacó resiste. O embate é físico e espiritual. Em determinado momento, o texto afirma que o ser tocou a coxa de Jacó, e imediatamente seu tendão se deslocou. Um toque, um gesto, e um homem forte cai de dor. Ainda assim, Jacó não desiste. Ele se agarra, mesmo mancando, mesmo ferido, e diz algo que ecoa até hoje como um dos clamores mais profundos da alma humana: não te deixarei ir se não me abençoares. Neste momento, o mistério se aprofunda. O ser pergunta a Jacó: qual é o teu nome? Uma pergunta que parece simples, mas que carrega séculos de história. Porque o nome Jacó significa enganador, usurpador. Foi assim que ele nasceu, agarrando o calcanhar de Esaú. Foi assim que viveu, enganando o irmão, o pai, o sogro. Mas agora, diante do anjo, ou talvez do próprio Senhor em forma humana, ele é confrontado com a sua identidade. Quando responde Jacó, está, na verdade, confessando quem ele foi. E é neste ponto que a bênção vem. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Esse momento não é apenas uma troca de nome, é uma transformação de essência. Jacó se torna Israel, aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece, e essa mudança ocorre não pela vitória física, mas pela persistência espiritual. Deus permitiu que Jacó lutasse, não para derrotá-lo, mas para refiná-lo, para forjar nele um novo caráter, uma nova identidade. E é assim que Deus age conosco. Muitas vezes, as lutas mais intensas da nossa vida são, na verdade, encontros com Ele. Encontros noturnos, silenciosos, dolorosos, mas que nos transformam. A cena é profundamente simbólica. O rio Jaboque representa o limite, o limiar entre o velho e o novo. Jacó estava voltando para reencontrar Esaú, o irmão que ele havia enganado anos antes. Ele sabia que poderia ser morto, que sua família poderia ser destruída. O medo o consumia. E foi nesse contexto que Deus veio ao seu encontro, não com palavras de consolo, mas com um confronto. Porque antes de reconciliar-se com o irmão, ele precisava reconciliar-se consigo mesmo. Precisava deixar de ser Jacó para tornar-se Israel. Ao nascer do sol mancando, Jacó atravessa o vale com um novo nome, um novo passo e um novo propósito. E até hoje, o povo de Deus carrega esse nome, Israel. Um povo que luta, que clama, que não desiste, que é forjado não apenas nos milagres, mas nas madrugadas escuras da alma. Essa luta de Jacó é a luta de todos nós. É a noite da dúvida, do arrependimento, do reencontro consigo. É quando oramos sem palavras, quando choramos sem explicações, quando sentimos que algo em nós precisa ser vencido, mas não do lado de fora. Dentro, é ali, naquele ponto de dor, que Deus toca, não para destruir, mas para marcar. A partir daquele momento, Jacó nunca mais caminhou do mesmo jeito. E isso também é símbolo. Quando somos tocados por Deus, deixamos marcas. Não somos mais os mesmos. A história de Jacó nos ensina que a bênção vem muitas vezes depois da luta.
E que Deus não se ofende com nossa insistência, nosso clamor, nosso abraço desesperado. Pelo contrário, Ele honra aqueles que não desistem, aqueles que se agarram à fé, mesmo quando tudo parece perdido, aqueles que se recusam a soltar a promessa, mesmo quando já não têm forças. A luta de Jacó nos revela que o Senhor não é apenas o Deus das vitórias fáceis, mas também o Deus dos que caem, dos que choram, dos que lutam a noite inteira e só encontram descanso ao nascer do sol. O lugar onde tudo aconteceu foi chamado de Peniel, que significa rosto de Deus. Porque Jacó declarou: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. E é isso que muitas de nossas lutas também representam, Peniel, o lugar onde vemos Deus, não com os olhos do corpo, mas com a alma. Não nos momentos tranquilos, mas nas noites em que nos sentimos sozinhos e encontramos no silêncio um Deus que luta conosco e por nós.